Olá pessoal, meu nome é Adriana, eu sou psicóloga, trabalho aqui em Pains, sou servidora pública e atuo, nos PSFs e vim aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre a campanha Janeiro Branco. Primeiro gostaria de agradecer o convite da Gilmara, do projeto Pains Convida, pela oportunidade de vir aqui para conversar com vocês sobre esse assunto que é muito importante. O Janeiro Branco, ele é uma campanha que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental, do cuidado com a saúde emocional e da prevenção do adoecimento psíquico. E a gente sabe que falar sobre saúde mental ainda é falar sobre questões que estão atravessadas por tabus, por medo, por vergonha e por receio de se expor. E dessa forma muita gente não... Por isso muitas vezes as pessoas não buscam ajuda. Nesse momento agora que a gente está passando, se torna mais relevante então a gente conversar, falar um pouco sobre a importância do cuidado com a saúde mental. A gente sabe que a pandemia trouxe aí impactos significativos na saúde mental e desencadeou reações emocionais, alterações nos comportamentos, Então a gente tem aí um comportamento, uma alteração do sono, alteração do apetite, uma intensificação de reações de medo, um comportamento de de vigilância constante, justamente por causa do medo de contrair a doença, e também outros afetamentos relacionados à situação de ter que ficar em isolamento, todo o contexto aí que envolve a pandemia. E a gente também tem que pensar que as pessoas que já estavam fazendo algum tipo de tratamento por algum agravamento de algum quadro, por já estar sendo acompanhada por alguma doença, teve aí um quadro intensificado, um agravamento aí então dos sintomas. E também a gente, é importante colocar que os efeitos tardios que esse contexto pode trazer para todas as pessoas que estão vivenciando aí de uma maneira significativa, intensa, essas reações aí de medo, de tudo que está trazendo aí como reação a essa pandemia. Então, trouxe aí situações, por exemplo, de perdas de entes queridos, perdas financeiras, perdas de algum projeto que estava em andamento e que teve que ser interrompido. Então, de alguma forma, afetou a população e também de alguma intensidade. Não tem como uma pessoa dizer que não sentiu de alguma forma ou de alguma intensidade qualquer reação aí, visto o cenário que nós estamos enfrentando. E então, esse cuidado com a saúde mental, ele é muito importante. A gente tem que entender que falar sobre saúde mental vai além de falar sobre transtornos mentais, Saúde mental engloba tudo que pode afetar e trazer aí um bem-estar ou de alguma forma também trazer um prejuízo aí para todos nós. Outro assunto que eu quero aproveitar e conversar um pouco também com vocês é sobre os mitos
né? Porque quando a gente coloca aí de todas essas reações, né, que frente a esse cenário, o episódio depressivo, ele também foi muito constante e teve uma intensidade, um agravamento aí muito grande nas pessoas. E quando a gente fala sobre depressão, a gente tem que entender que depressão é uma doença, né, que acomete aí milhões de pessoas e que tem aí associado mitos, né, relacionados a um desconhecimento sobre uma pessoa, sobre o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando aí. Então, eu queria também falar um pouquinho sobre esses mitos que estão associados aí ao quadro depressivo ou à depressão. Primeiro deles, né, é importante a gente entender que a depressão é uma doença. Então, quando uma pessoa tá doente, que ela está depressiva, muitas vezes ela escuta que ela está com preguiça, que ela não está depressiva porque isso é falta de trabalho, às vezes até fala que é falta de vergonha. E com isso, a pessoa que está ali doente, ela pode até piorar, né? Piorar o quadro. Porque além de estar doente, ela vai se sentir culpada por estar doente. E é também muito comum as pessoas colocarem soluções muito fáceis para a pessoa que está doente. Então, assim, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma atividade física, vai trabalhar, muda seu estilo de vida. Então, assim, são várias as soluções práticas, né? Assim, vamos dizer assim, que as pessoas costumam colocar para quem está doente, como se fosse fácil, né? Para a pessoa sair dessa situação. E não é, né? A gente tem que entender que a pessoa que está depressiva, ela está doente, ela precisa de ajuda. Um outro ponto que é muito importante também é que às vezes é de que a pessoa depressiva é aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que não consegue tomar um banho, aquela pessoa que só fica na cama, que é aquela pessoa que enfim, ela está totalmente incapacitada. E não, gente, uma pessoa, nem sempre uma pessoa que está com depressão é a pessoa que está incapacitada e que não consegue fazer as atividades dela ou realizar, né, ter uma funcionalidade no dia a dia como antes. Até porque, se a gente for pensar, uma pessoa, o índice, né, de suicídio, né, muitas vezes está relacionado a um quadro depressivo. E geralmente, né, nessa situação, as pessoas que cometem suicídio, elas não estão acamadas, né, elas não estão incapacitadas. Pelo contrário, elas ainda encontram aí forças para buscar uma forma, né, que para elas é uma forma né, de sair daquele sofrimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ter esse olhar, né, para a pessoa que está ali apresentando um comportamento de perda de interesse pelo mundo, né, pelas coisas, por si mesma, não está cuidando, não está sentindo prazer mais nas coisas que fazia. É lógico que a gente falar de depressão aqui, a gente teria que falar de um quadro muito mais complexo, de coisas mais que nesse momento aqui, né, não daria para a gente colocar. Mas eu quis trazer um pouquinho sobre a importância mesmo desse cuidado, né, com a saúde mental, principalmente nesse momento que a gente está passando, e também pincelar aí
alguns mitos, né, relacionados a uma pessoa que está doente, principalmente quando ela está no quadro depressivo. Muitas vezes as pessoas falam, né, que a pessoa tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que ela vai melhorar, com uma intenção de ajudar, né? Não é que a pessoa não esteja querendo ajudar. Muitas vezes é sim, mas é importante a gente se atentar que essa pessoa, ela pode estar precisando de uma ajuda sim, e o que ela está sentindo não é de solução fácil, não é simplesmente ela querer melhorar que ela vai melhorar. Ela precisa de ajuda. E outro aspecto que eu coloquei aí, que eu quero salientar também, muitas vezes uma pessoa que está com depressão, ela está trabalhando, né? Ela está saindo com os amigos, ela tem aí uma funcionalidade na vida dela, mas ela está aí com pensamentos negativos, ela está com perda, né, de interesse, que isso aí vai se agravando, ou às vezes pode ter uma oscilação, uma melhora e depois, né, uma piora desse quadro. E aí também vem essa questão da pessoa, né, de quem está por perto, às vezes não entender e achar que ela não está com depressão, porque tem hora que ela está bem, tem hora que ela não está, tem hora que ela sai para trabalhar, ela sai, né, para passear, vamos dizer assim, e é importante a gente entender que uma das características principais da depressão é a perda, né, do prazer pelas atividades que a pessoa fazia antes e que agora, no momento que ela não está bem, que ela, né, está doente, que ela vai perdendo, vai sentindo, a gente chama de anedonia, né, que é a perda, né, de interesse por situações, por atividades que antes causavam prazer aí para ela. Enfim, né, eu vim aqui trazer um pouquinho dessa importância desse cuidado mental que a gente tem que ter, do cuidado da saúde como um todo, né? Muitas vezes as pessoas, nós sabemos que a gente procura aí ter um cuidado físico, a gente procura um cuidado com a alimentação e a saúde, né, psíquica, né, o estado emocional, a saúde mental vai ficando de lado. Então eu vim aqui deixar esse recadinho aí para vocês, falar um pouquinho sobre esse mito aí que envolve a depressão e que eu trazer aí um pouquinho da importância, né, desse momento que a gente está passando e o cuidado que a gente tem com a saúde mental. Então, espero que eu tenha contribuído, e eu acho que em relação aí à depressão tem muita coisa aí que a gente pode conversar depois. E foi só uma pincelada aí para a gente se atentar, né, na convivência com as pessoas, com quem pode estar aí doente do lado aí, e a gente se atentar em como a gente pode, né, enxergar aí o outro, tá? Então, obrigada, né, pela oportunidade, e é isso.